Boa tarde, alunos do quinto ano. Estamos iniciando o nosso capítulo 3 da disciplina de Geografia, o Brasil no mundo. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Seu território ocupa uma extensa área do nosso planeta. Mas qual é a localização do Brasil no mundo e como estão estabelecidos os limites do seu território? Bom, isso é o que nós vamos aprender neste capítulo. Vamos começar? Localização do Brasil no mundo. O Brasil é um dos maiores países do mundo e faz parte de um espaço ainda maior, o planeta Terra. Sabendo disso, como podemos descrever a localização do Brasil na imensidão da superfície terrestre? Para responder essa questão, podemos utilizar como referência a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisférios, como já estudamos anteriormente. Observando a linha do Equador, deixa eu subir o mapa aqui para vocês observarem. Observando aqui a linha do Equador, já bem aqui, ó, a linha do Equador, identifiquem aí no livro de vocês a linha do Equador. A gente pode observar que a maior parte do Brasil está localizada no hemisfério sul e só uma pequena parte no hemisfério norte. Mas tomando como referência o meridiano de Greenwich, observem, tomando como referência, a gente pode constatar que o Brasil ele está totalmente no hemisfério ocidental. Vamos observar o planisfério abaixo e identificar onde está o Brasil. Todo mundo já identificou onde está o Brasil, não já? Aqui o nosso país, o Brasil. Identificando o Brasil, nós vamos tentar. A segunda questão: em qual continente está localizado o Brasil? Vamos assinalar com um X. Nós temos aí os 5 continentes: Ásia, Europa, Oceania, África e América. Qual desses o Brasil está localizado? Na Ásia? Quem respondeu Ásia? Não é na Ásia. É na Europa? Também não é certa a resposta. Oceania? Não. África? Quem respondeu América está correto. O Brasil está localizado no continente americano. Entendendo que a localização do Brasil na América, nós também podemos localizar um país de acordo com o continente em que ele está situado. Como podemos identificar no planisfério da página anterior, o Brasil ele está localizado na América, certo? Aí todos já entenderam. Só que o continente americano ele pode ser dividido em 3 regiões, de acordo com a sua localização geográfica. Ele se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos observar o mapa. A divisão do continente americano e a localização do Brasil. Vamos observar aqui, olha, o continente americano ele é dividido em 3. América do Norte, América Central e América do Brasil. Laranja, América do Norte. Podemos observar. O lilás, América Central. E o que está de verde, América do Sul. Em qual dessas regiões o Brasil está localizado? Exatamente, o Brasil ele está localizado aqui na América do Sul. Observando mais atentamente o mapa, nós podemos ver que o Brasil tem alguns países, olha, bem próximos, que a gente chama de países vizinhos, que eles fazem fronteira. Eles fazem fronteira. Que países são esses? Vamos pelo menos citar o nome de 4 países que fazem fronteira com o Brasil. Bom, apenas 2 países da América do Sul, aqui olha, da
parte verde da América do Sul, apenas 2 países não fazem limite com o Brasil. Quais são eles? Essas 2 questões vocês vão copiar no caderno de geografia e responder. Página 336, atividades. Agora é a sua vez. Vocês vão observar o mapa e realizar as atividades. Escreva o nome dos países que fazem limite com o território brasileiro. Vocês vão observar o mapa e todos os países que fazem limite com o território brasileiro vão escrever aqui. Essa questão está bem fácil. Assinale com o X o nome do oceano que banha o território brasileiro. Para isso, vocês têm que voltar lá no mapa e observar o oceano que banha o território brasileiro. Letra é o Índico, o Antártico ou o Atlântico. Voltando para o mapa, a gente pode observar aqui, está aqui o Brasil. Qual é o oceano que banha? Já descobriram a resposta? Exatamente. Vamos continuar. Letra C. Vocês vão pintar de verde o território brasileiro. De azul, a área que corresponde aos oceanos. De marrom, os países que não fazem limite com o Brasil. E de amarelo, os países que fazem limite com o território brasileiro. Na próxima página, 337, nós vamos estudar um pouco sobre os pontos extremos do Brasil. O que seria isso? Pontos extremos. Nós chamamos de pontos extremos os lugares situados nas extremidades de um território. A partir dos pontos extremos, são definidas as medidas das maiores extensões de um território. Por exemplo, no sentido leste-oeste, no sentido norte-sul. Nós agora vamos conhecer alguns pontos extremos do Brasil no mapa, assim como a paisagem de cada um deles. Vamos observar o mapa. Número 1. Nós temos aqui, olha, um ponto, Roraima. Aqui, olha, onde está aqui, ó, é Roraima. O ponto extremo é o Monte Caburaí. Ele fica em Roraima. É o ponto extremo do norte do Brasil, onde o país faz divisa com a Guiana. 2, vamos procurar o 2, que é o outro ponto extremo. Aqui o ponto extremo, ó. Aqui o 2. O 2, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. É o ponto extremo do sul do Brasil, onde o país faz divisa com o Uruguai. Ou seja, aqui em Roraima, que tem o Monte Caburaí, é o primeiro ponto extremo, olha, é o comecinho lá do país, olha, tá começando. E aqui é o finalzinho, o último, o Monte Caburaí e aqui o Arroio Chuí. O Monte Caburaí fica em Roraima, o Arroio Chuí no Rio Grande do Sul. O terceiro ponto extremo, a Serra da Contamana, também conhecida de Serra do Divisor. No Acre, é um ponto extremo oeste do Brasil, onde o país faz divisa com o Peru. Vamos ver o outro ponto, tá aqui, ó. O ponto fica no Acre, Serra de Contamana. Vamos agora para o outro ponto extremo, que é o 4, Ponta do Seixas. Fica na Paraíba. É o ponto extremo do leste do Brasil. Nesse ponto, o território faz limite com o Oceano Atlântico. Deu para entender os pontos extremos? Eu acho que ficou fácil. Mas se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar pelo WhatsApp, que nós vamos tirar todas as dúvidas. A nossa aula de hoje está encerrando. Eu desejo a todos um excelente dia. Fiquem com Deus e caprichem no dever. Até mais!